Bem-vindos aqui no canal Modernidade e Ciência, sou o Paulo Bittencourt e hoje nós vamos falar dos impactos na energia, no custo da energia no mundo em função da guerra enfrentada ali entre Rússia e Ucrânia. Independente dos desdobramentos militares, haverá consequências por muitos anos na questão do custo da energia para o mundo. Então, você que está chegando agora, por favor, se inscreva aqui no Modernidade e Ciência, coloque aí o seu joinha e vamos aqui à nossa pauta. Desde a realização da COP26, as principais potências utilizadoras de energia, elas vêm adotando um discurso bastante cauteloso com relação às tais metas de equilíbrio de uso do carbono e tal. Aliás, eu acho que se continuar nessa linha, vão acabar muito mais investindo em sequestro de carbono, de CO2, em vez de limitarem a utilização de equipamentos baseados em hidrocarbonetos, em carvão e assim por diante. Então, será menos danoso, veja o que eu estou dizendo, será menos danoso se continuarem nessa linha, acreditando no IPCC da ONU, do 1,5 grau e tal. Então, na dúvida se isso é causado por fatores antropogênicos, será mais barato. Tudo aquilo que você emite de CO2, você planta árvore, você usa coletores de CO2 e transforma em cubos e talvez coloque eles lá no fundo do oceano, em cavernas, tal como gostam aí dos ambientalistas, né? Mas vamos à questão então da energia. Então, desde a COP26, o que se verificou é um aumento do uso de combustíveis fósseis na produção de energia, porque, como eu sempre comento aqui no canal, a energia é uma coisa que, assim, você não consegue simplesmente controlar, por mais que você queira. Se você fizer um teste e pegar 1 grama de água no nível do mar e colocar uma fonte de calor, você só vai conseguir elevar 1 grau Celsius, aquele 1 grama de água, se você dispensar uma caloria. Isso, a gente pode calcular isso em quilos, em toneladas e tal, mas a regra continua a mesma. Quanto maior massa, em certas circunstâncias ali, temperatura e pressão, você precisa de uma quantidade de energia transformada em a unidade mais básica em joules, né? Quando você divide essa quantidade de calor, porque uma coisa é você dizer, olha, eu preciso que o café, eu coloquei ali meio litro, né, que seria ali equivalente a 500 gramas de água para ferver, para fazer café, né? Se a quantidade de calor ela for tão pequena que leve meia hora para aquecer 500 gramas de água e você leve 30 minutos, você talvez perca até a vontade de tomar o café. Então aquilo tem que ser algo em 5, em 7 minutos, por exemplo. Então, quando você divide essa quantidade de calor pela unidade de tempo, que seria ali os joules por segundo, você vai encontrar uma medida que foi definida lá atrás, muito tempo atrás, que é o Watt. Lembrando o James Watt, né? Então o Watt, que a gente chama de Watt, que nada mais é de quantidade de energia por segundo, né? Então, essa questão, por que eu estou colocando isso? Qualquer coisa que você queira fazer, ligar uma caldeira de uma empresa, ligar uma turbina de um avião, você precisa daquela quantidade de um certo elemento que produza num certo volume uma quantidade de energia por unidade de tempo. Por isso que os aviões até hoje utilizam, por exemplo, o querosene, chamado querosene de aviação, que na queima do querosene ele é tão leve, a densidade é tão baixa, só que ele tem uma quantidade de energia tão grande que compensa você levar toneladas de querosene para um voo, por exemplo, do Brasil para a Europa. Se você levasse com óleo diesel, gasolina, a densidade maior, a quantidade energética menor, você estaria levando um peso
que não conseguiria se transformar na energia que você precisa. Então, eu estou dizendo o seguinte, as condições físicas de geração de eletricidade, de potência, elas não mudam, né? Porque são questões de leis físicas. Então, todos os países que necessitam cada vez mais de geração de energia, eles se encontram num grande dilema. Como gerar essa quantidade de energia num preço razoável? As energias chamadas renováveis, elas não funcionam, algumas delas não funcionam à noite, como fotovoltaica. As eólicas têm uma limitação de velocidade muito abaixo de uma certa velocidade do vento, não funcionam muito acima, danifica, então você tem o chamado um range, uma faixa de operação. Elas são muito úteis, funcionando de maneira complementar. De repente, à noite sopra um vento, como no Ceará, por exemplo, e de dia você tem bastante sol. Ainda assim, você depende que esse equilíbrio frágil se mantenha. Se não acontecer as duas situações favoráveis de ter sol e de ter um vento naquela quantidade que você precisa, simplesmente você não gera energia. Por isso nós ainda levaremos muitas décadas dependendo de combustíveis fósseis, quer muitos daqueles gostem ou não. Por isso que eu vejo que talvez o caminho melhor seja sequestrar. Tem um custo adicional para cada quilowatt produzido do sequestro de CO2. Apesar que a gente sabe que o oceano bombeia para a atmosfera, afinal de contas são praticamente 3/4 da superfície do planeta. O oceano joga para a atmosfera a quantidade que ele quiser de CO2, independente do que nós queimamos ou não. As quantidades são assim, sim, são centenas de vezes maiores do que a produção antropogênica em um ano, mas isso fica para uma outra ocasião. Então eu preparei aqui alguns itens, porque essa conflagração entre a Rússia e a Ucrânia, ela vai mudar muito da matriz energética da própria Europa. A própria Europa, evidentemente, percebeu que não pode ficar pendurada no gás russo, né? Hoje, 40% do gás natural que a própria Alemanha usa vem da Alemanha. E o chanceler alemão já disse, falou assim, olha, nós vamos ter que criar uma outra alternativa, não vamos poder. Os americanos estão adorando, porque eles nunca venderam tanto o gás liquefeito de petróleo, que é o gás natural pressurizado e resfriado, ele exportando isso para a Europa. Ele, inclusive, desde janeiro, em dados que eu tenho aqui, ele se tornou o maior exportador de GLP, né? Ultrapassando um dos países ali da árabes, né? Então a demanda por esse tipo de combustível será muito alta. A Alemanha vai ampliar o uso do carvão, que ela tem carvão em abundância, e ela não vai abrir mão disso, porque é um combustível barato que está ali, né? A ExxonMobil, por exemplo, ela divulgou que ela vai estar reativando a produção de o gás vindo do xisto, né? E ela imagina que ela tem condição de aumentar em 25% a produção de gás de xisto, né? O próprio Reino Unido está relutando simplesmente em reduzir o uso de combustíveis fósseis porque ele precisa desesperadamente, e a Inglaterra também é bastante rica em carvão. O próprio John Kerry, que é o representante americano para questões climáticas, ele tem dito, estamos com problemas, não estamos no bom caminho, porque ele já percebeu que essa narrativa dessas principais potências de que até 2035, zero carbono, então não vai ocorrer. E eles incitaram grande parte aí das populações, porque era um discurso muito fofo, um discurso muito bacana, então eles vão ter que em algum momento contar a verdade para essas populações. Com esse conflito iniciado ali pela Rússia, esse panorama vai mudar drasticamente nos próximos anos. A Rússia é um dos maiores produtores e exportadores do próprio gás natural, está ali entre os 3 maiores produtores de petróleo, grande exportador de fertilizantes no mundo. Então todos esses custos vão permanecer altos por um bom tempo, que cada país vai ter que correr agora para se abastecer do jeito que der. Então esses preços vão estar inflados. E quanto mais o preço, por exemplo, o preço do petróleo, ele sobe, vamos dizer que ele permaneça na faixa de $100. Certos tipos de prospecções de extração do petróleo, que se fosse, por exemplo, a $40, $50, estariam, de certa forma, inviáveis,
eles vão se tornar comercialmente muito viáveis. Então isso vai atrair todas essas empresas que já têm toda uma tecnologia para exploração do petróleo, vão intensificar a produção. E aquele outro tipo de energia, como hidrogênio verde, outras fontes, não que não vão continuar produzindo painéis solares e coletores eólicos, só que isso depende de matérias-primas que têm subido muito. Para vocês terem ideia, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, o custo do lítio subiu tanto, mas subiu tanto, que na composição de baterias, a Tesla está optando a voltar a usar baterias que usam também como um composto junto ali com o lítio, ferro, né? E não mais níquel, porque o níquel subiu muito. Tudo uma questão de custo. Então, uma questão de custo. Então não adianta simplesmente vir aqueles ativistas com aquelas bandeirinhas, aquela coisa, tudo é muito maravilhoso. Eu sempre digo, faça a conta. Quanto custa para produzir isso? Quanto custa? Né? E esses países, evidentemente, se tornariam totalmente inviáveis se aderissem a um custo, por exemplo, o hidrogênio verde tem um custo de produção em relação ao hidrogênio produzido por fontes oriundas do carvão ou do gás natural, 5 vezes maior. Tem que se colocar. Hoje no Brasil a realidade é essa. Olha o preço da gasolina. Várias atividades estão se tornando inviáveis pelo preço do combustível. E o preço da energia elétrica? E uma empresa que usa altamente energia elétrica, como vidro, alumínio, né, certas produções que precisam de uma energia grande. Se o custo atingir um certo patamar, ele simplesmente está fora do mercado, né? Comparado a, de repente, alguém em outro lugar, como na China, por exemplo, que não está nem aí, está produzindo tudo. A China, 71% da matriz energética da China vem do carvão. E ela não está nem um pouco interessada em diminuir isso. Ela pode dizer lá na ONU, fazer aquela coisa toda no IPCC e tal, mas objetivamente ela não vai abrir mão de produzir o que ela tem que produzir num custo barato, né, para a China, do interesse geoestratégico da China. Vejam só, o Diário do Povo, que é um jornal controlado pelo Partido Comunista Chinês, semanas atrás, ele usou, porque o chinês gosta muito de umas alegorias falando sobre, né, ele dá a ideia através de alegorias, de correlações. Então, ele usou o jornal Diário do Povo, ele usou a seguinte frase para falar com relação aos altos custos de energia, né? Ele disse assim: a tigela de arroz, que evidentemente a tigela de arroz eu acho que é o prato mais comum de todo chinês, de uma coisa milenar. Então, ao usar o termo a tigela de arroz, você já explicou para todo mundo o que você está falando. Você está falando de comida, né? A tigela de arroz, só que aí ele fez o link, a tigela de arroz da energia deve ser segurada na própria mão, ou seja, você não vai deixar a energia, que é o seu prato de comida, na mão dos russos, por exemplo, que é o que a Alemanha fez, né? 1/3 do gás que a Europa consome hoje vem, por exemplo, da Rússia. Então, o chinês diz: a tigela de arroz da energia deve ser segurada na própria mão. É simbólico isso aí. É simbólico, né? Por exemplo, a Índia. A Índia é o segundo maior consumidor de carvão atrás da China. A China, né? A Índia também com uma população de 1 bilhão, 200 e tantos milhões. E o carvão é responsável por 74% da energia consumida no país. Então, vocês entendem o que eu estou dizendo? Que essa guerra, ele só deu, entre outros aspectos, eu estou falando só da questão da energia, deu a deixa para que esses países, simplesmente, os governos desses principais potências, dizem: olha pessoal, eu entendo a emergência climática, os tais eventos extremos, mas simplesmente eu preciso de energia, e a energia disponível é essa, e vejam o que aconteceu recentemente, eles vão dizer isso nos próximos anos, na relação da Alemanha, da Europa com a Rússia. Então nós vamos usar a energia que nós temos disponível. E a questão de poluição ou de CO2, a gente resolve depois. Então essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Como os desdobramentos de um conflito como esse também afetam algo que não está muito claro, não está muito visível, digamos assim,
na mídia internacional, apesar de afirmarem o preço do combustível, tá, isso pode afetar e tal, mas acho que eles não estão entendendo aonde isso vai bater. Irá afetar seriamente como esses países utilizam suas matrizes energéticas.